alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ter a sequência do nosso raciocínio. Alguns irmãos reclamam que nós não repetimos o texto da revista, e não o fazemos mesmo. A nossa proposta aqui é apresentar subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos terão aí, já leram a revista, leram o texto de apoio, viram a videoaula do comentarista. Então, aqui nós trazemos uns subsídios complementares. Para que os irmãos não tenham dificuldade de acompanhamento, leiam o nosso texto de apoio e também os slides que são publicados no site do portal Escola Dominical. E essa dificuldade será sanada. Durante a semana, também o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos, do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também nós publicamos textos de aula, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no templo sede da nossa igreja, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. A transmissão online também permite pleno acesso para que os irmãos no chat possam elucidar as suas últimas dúvidas. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele também foi o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E nesta sequência de estudos, estamos no primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as doutrinas da fé cristã em relação a Jesus, em relação à pessoa de Cristo. A fé é cristã e, portanto, o fundamento da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. E na sequência deste estudo, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Jesus é Deus. Nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Na lição de número 3, nós falamos sobre a humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo. Hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Na lição passada, nós estudamos sobre a triunidade divina. E nós vimos que se Jesus é Deus, Deus é triuno. Deus é uma pluralidade de pessoas num único Deus. E hoje, então, nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Não é possível ser cristão sem crer que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus.
E para isso, nós podemos, desde logo, voltar àquele momento que é um momento importante no ministério de Jesus, em que o Pai revela aos discípulos quem é Jesus. Na revelação que o Pai deu a Pedro, lá em Cesareia de Filipe, nós já temos a indicação da divindade de Jesus. Quando Jesus pergunta, Mateus capítulo 16, versículo 15, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui fica já demonstrada a divindade de Jesus. Jesus é o Cristo, é o homem escolhido, é o homem ungido, é o Messias. Mas além de Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus. Esta revelação que o Pai dá a Pedro foi o que se manifestou, como nós vimos na lição passada, no batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nós notamos aqui que também Jesus, ele é apresentado como o filho amado. O Pai identifica Jesus com o Filho. Esta mesma, Jesus como Filho, esta mesma expressão o Pai dirige quando nós temos a transfiguração. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, esse ele aqui é Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Então aqui nós vemos o Pai, né, primeiro ali no batismo, identificando a Jesus como o Filho. Aqui na transfiguração, Jesus demonstrando a sua glória, o Pai novamente fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E ainda uma terceira vez, quando Jesus falava com os judeus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então aqui Jesus se dirigindo ao Pai e o Pai responde, né? Reconhecendo que ele é o Filho. Então nestas três oportunidades, explicitamente no ministério de Jesus, Jesus é identificado como o Filho, na revelação a Pedro, na transfiguração,
aliás, na revelação a Pedro, isso é confirmado 3 vezes, pelo menos, no ministério terreno de Jesus. No batismo, na glorificação e neste momento aqui em que Jesus se encontrava próximo à sua paixão e morte, na última vez que já se encontrava em Jerusalém. Então, não temos aqui, portanto, dúvida de que a fé cristã ela é baseada no fato de que Jesus é Deus. Lembremos que em Cesareia de Filipe havia templos para vários deuses. Era o nicho idolátrico da terra de Israel. E lá, Jesus distingue a verdadeira religião de todas as demais. A verdade é que ele é Deus, Deus feito homem. E é esta a base de toda a fé cristã. A singularidade da fé cristã. Nenhuma outra religião admite a divindade de Jesus. Para os maometanos, os muçulmanos, Jesus é um profeta. Para os judeus, Jesus é um impostor. Para budistas, hinduístas, todas essas filosofias orientais aí, a nova era, né? Jesus é um espírito evoluído, como tantos outros. Mas Jesus é Deus. Ao longo da história da igreja, porém, muitos quiseram fazer com que se desacreditasse desta verdade bíblica. Uma das maiores crises da igreja foi a chamada crise ariana. Ário, um presbítero de Alexandria, no século III, ele vai negar a divindade de Jesus. E esta negativa da divindade de Jesus tomou conta de boa parte, entendem alguns que até da maioria dos cristãos daquele tempo. Isto só foi resolvido com o Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino em 325, na cidade de Nicéia, hoje é a Turquia, e lá foi demonstrado que as Escrituras e o ensino da palavra de Deus nos mostram que Jesus é Deus. Veja que não foi o Concílio de Nicéia que decretou a divindade de Jesus, como muitos mentem por aí. No Concílio de Nicéia, apenas se demonstrou que o ensino diário não era bíblico, era contrário à Bíblia, que a Bíblia sempre mostrou que Jesus é Deus. Então, no Concílio de Nicéia, se combateu, se desmentiu, se condenou a heresia ariana. Mas a heresia ariana continua nos nossos dias. As testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. A igreja adventista nega a divindade de Jesus. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é a mais perfeita das criaturas, mas que não é o Criador, não é Deus. A igreja adventista também segue esta linha de pensamento. Na verdade, as testemunhas de Jeová copiaram dos adventistas este pensamento. Os adventistas entendem que Jesus é o arcanjo Miguel, um verdadeiro absurdo, né? E as testemunhas de Jeová seguem esta linha de pensamento. Então, nos dias de hoje, não são poucos os que negam a divindade de Jesus, mesmo se dizendo cristãos, mesmo dizendo reconhecer a Jesus. Então, sabermos que Jesus é Deus e provarmos nas Escrituras é fundamental. Nós iremos, nesta lição, mostrar como a Bíblia mostra que Jesus é Deus. Mas eu até recomendo um livro aqui
de um padre, José Laburu, onde ele fez uma série de palestras em uma universidade provando que Jesus é Deus. Aliás, o livro chama-se Jesus Cristo é Deus? Então, é uma outra abordagem para mostrar a divindade de Jesus, através de argumentos lógicos, científicos, mas nós iremos aqui mostrar que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, mostra claramente que Jesus é Deus. Este é o nosso objetivo, já que estamos aqui na apologética cristã, né? Esse trimestre nós estamos aprendendo a defender a fé cristã usando dos argumentos bíblicos. O texto mais expresso, mais explícito, podemos dizer assim, que nos revela que Jesus é Deus, e é por isso que é o texto mais deturpado pelas testemunhas de Jeová nas suas traduções, né? Porque, na verdade, aquela tradução Novo Mundo, ela é modificada ao longo do tempo para adaptar o texto às crenças das testemunhas de Jeová, a mostrar que suas crenças são falsas, porque se fossem verdadeiras, não se precisaria mudar o texto bíblico a cada momento, a cada instante. O texto que nos mostra com clareza, total clarividência que Jesus é Deus, é o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. Aliás, o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. É o Evangelho que mostra a divindade de Jesus. E o texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui fica bem claro. O Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, ou seja, ele já existia no princípio. Esse texto nos evoca Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos aqui claramente que quando as coisas vieram a existir, Jesus já existia. Por quê? Porque Jesus é eterno. E a eternidade é uma característica exclusiva de Deus. Então, quando Deus se mostra eterno, ele mostra que ele é Deus e nenhum outro. E quando a Bíblia diz que o Verbo, Jesus, é eterno, isto nos fala que Jesus é Deus, porque só Deus é eterno. Como Moisés diz lá no Salmo 90. O Salmo 90. Antes que os montes, 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus é eterno. Jesus é eterno porque já existia no princípio. Querer dizer que Jesus foi a primeira criatura e que por isso todas as coisas vieram depois dele, não tem nenhuma base, porque aqui está dizendo que no princípio já era o Verbo. Então, no princípio, ele já era o Verbo. Ele já existia antes de todas as coisas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, Paulo diz o seguinte: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. No versículo anterior,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, essa ideia de que ele foi criado antes de todas as coisas, porque ele é a primeira criatura, não subsiste no próprio texto. O texto diz que ele é antes de todas as coisas, mas que tudo foi criado por ele. Então, ele é o criador, ele não é uma criatura. E quando se diz que ele é antes de todas as coisas, está falando da sua eternidade, que é própria de Deus. E tudo foi criado por ele. E o texto diz, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, além de ele criar, ele mantém, ele sustenta todas as coisas. É o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus aqui, o Filho, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este que fez a purificação dos nossos pecados é o que sustenta todas as coisas. E ele, inclusive, se assentou à destra da majestade. Quem é este? É Jesus, o Filho que se fez homem. Se fez homem para nos purificar de todo o pecado. E como homem está à destra de Deus, à destra do Pai. Mas ele é Deus feito homem, porque por ele foram feitas todas as coisas, e é ele quem sustenta todas as coisas. É o que Paulo diz em Colossenses, e o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus, né? Hebreus 1 e 3. Mas isto já estava profetizado antes. Sim, lá em Miqueias. Miqueias foi um dos profetas que falou a respeito de Jesus. Todos nós sabemos que Miqueias disse a cidade em que Jesus iria nascer. E lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando ele diz a cidade que Jesus ia nascer, ele revela a divindade de Jesus. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui já se mostra a eternidade daquele que nasceria em Belém. Aquele que nasceria em Belém seria um homem, pois só um homem nasce, só um homem tem princípio de existência. Mas este que nasceria em Belém já era desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É Deus. Então, Miqueias mostra que o menino que nasceria em Belém é Deus. Não temos como
fugir disto. O próprio Jesus revela que é eterno na sua oração sacerdotal. Quando ele se preparava para ir ao jardim do Getsêmani e iniciar a sua paixão e morte como homem, ele ora ao Pai e revela que é Deus. João, capítulo 17, versículo 2. Aliás, versículo 5. João 17 e 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus tinha a glória antes que o mundo existisse. Ele era eterno. E não venham aqui me dizer, não, porque ele é a primeira criatura. Não. Nós já vimos. Colossenses 1,17. Antes que todas as coisas viessem a existir e que subsiste por ela. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia, porque ele é eterno. Ainda em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus se mostra Deus. Aliás, como eu disse, no Evangelho segundo escreveu João, nós temos Jesus se utiliza, João, ele mostra a divindade de Jesus. O Evangelho de João mostra Jesus como o Filho de Deus. E lá em João 8,58, disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esta expressão, eu sou, é a mesma expressão que Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe. Êxodo, capítulo 5, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aliás, vou ler o versículo 13 para os irmãos entenderem bem o contexto. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Yahvé vai, eu sou o que sou. É o nome impronunciável de Deus. As testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus, elas se chamam testemunhas de Jeová, porque elas dizem que o nome de Deus é Jeová. E já está errado, porque Jeová aqui, como o nome de Deus é impronunciável, foram colocadas as vogais de Adonai para se poder falar o nome de Deus sem que seja o nome de Deus. Então o nome de Deus já não é nem Jeová. Nós não sabemos como pronuncia o nome de Deus. Os maiores estudiosos entendem que é Yahvé. Mas eles negam que Jesus é Deus, mas dizem que o nome de Deus é Yahvé. E Jesus diz aqui, antes que Abraão existisse, Yahvé, eu sou. Jesus, ele se declara Deus. Quando ele diz eu sou, ele está se declarando Deus. Tanto é assim que o que diz o versículo seguinte, 8,59 de João, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Os judeus, quando Jesus disse eu sou,
eles quiseram apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que era Deus. E isso eles não aceitavam. Eles consideravam uma blasfêmia. Foi por isso que quiseram apedrejar Jesus. E aqui nós temos a afirmação, a indicação clara de que Jesus se disse Deus. De que Jesus se disse Deus. E não foi a única ocasião no ministério de Jesus. Lá em João, capítulo 10, versículo 32, nós temos outro episódio deste. Vou ler o versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui nós temos claramente no texto bíblico que quiseram apedrejar Jesus, por quê? Porque Jesus dizia que era Deus. E eles achavam que isso era uma blasfêmia. E por isso queriam apedrejar Jesus. Tanto aqui no capítulo 8, como lá no capítulo 10 de João. Então Jesus diz que é Deus. E o que diz a Bíblia Sagrada lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ou seja, Jesus nunca pecou, Jesus nunca mentiu. Tudo o que Jesus falou é verdade. E se ele falou que é Deus, é porque ele é Deus. Então não temos dúvida nenhuma na Bíblia de que Jesus é Deus, porque o próprio Jesus, mais de uma vez, disse que era Deus. E disse tão claramente que os judeus quiseram, mais de uma vez, apedrejá-lo. Aliás, este foi o fato que fez com que o sumo sacerdote condenasse, ou pedisse ao Sinédrio que condenasse Jesus à morte. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 63. Mateus 26 e 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então, o próprio sumo sacerdote disse que Jesus disse que era Deus, e Jesus realmente disse que ele era Deus. Quando o sumo sacerdote perguntou: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Ele disse: sou eu, tu disseste. Ele assumiu a sua divindade e por isso foi condenado pelo Sinédrio. E como na boca de Jesus não se achou engano, então o próprio Jesus diz ser Deus. O próprio Jesus diz
ser Deus. E no Evangelho segundo escreveu João, que nós já vimos que é o Evangelho que aponta que Jesus é Deus, nós temos várias vezes Jesus usando a expressão eu sou. Lá em João 6,35, e disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Em João 6,41, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Em João 6,48, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Em João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em João 8,18, Jesus diz, eu sou o que testifico de mim mesmo. Em João 8,23, ele diz, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Em João 8,24, Jesus disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em João 8,28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Em João 8,58, nós já lemos aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 10:7, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10:9, ele diz, eu sou a porta. Em João 10:11, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele repete, eu sou o bom pastor, em João 10:14. Em João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 12:46, Jesus diz, eu sou a luz que vinha ao mundo. Em João 13:19, ele diz, digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15:1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Em João 15:5, ele diz, eu sou a videira. Em João 18:37, para Pilatos, ele diz, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. E aqui, então, nós terminamos todas estas expressões de Jesus em João, dizendo que ele é Deus, porque ele usa a expressão eu sou. Então, o próprio Jesus diz que é Deus. Ainda lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 8, quando Salomão personifica a sabedoria, trata a sabedoria como uma pessoa, também aqui é demonstrada a eternidade de Jesus, porque esta sabedoria é Jesus. Este texto foi o texto usado por Ário para construir a sua heresia. Mas o próprio texto usado por Ário desmente a mentira do arianismo, porque Ário se baseou para dizer que Jesus era criatura e não o Criador, ele se baseou no versículo 30, 8:30. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele
em todo o tempo. E no versículo 24, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Então, baseada nestas passagens, Ário entendeu que Deus fez Jesus e depois fez todas as coisas. E enquanto Deus fazia todas as coisas, Jesus, como seu aluno, o acompanhava. Foi esta a ideia de Ário, que é seguida hoje pelas testemunhas de Jeová. Mas isto não tem base nem no texto, porque olha o que diz o texto, 8:22 de Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então aqui se mostra que a sabedoria é eterna. Quando começou o princípio, quando começou a criação, a sabedoria já existia. E já existia eternamente. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. E aqui nós nos lembramos do que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, Jesus já fora escolhido, ungido, para ser o Salvador, para vir ao mundo como homem e morrer por nós. Então, aqui a sabedoria que fala realmente de Jesus, é uma figura de Jesus, porque, inclusive, Jesus é identificado como a sabedoria, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 40. 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Então aqui o próprio Jesus está falando aqui para um grupo de escribas e fariseus, e ele se identifica como a sabedoria de Deus. Porque quem mandou profetas e apóstolos que seriam perseguidos? Quem os enviou? Jesus, né? Lá em João, capítulo 20, depois de ressuscitado, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, aqui, esta sabedoria de Deus que envia profetas e apóstolos é o próprio Jesus. Então, o próprio Jesus é a sabedoria. Isto, Ário estava certo, né? Como toda heresia, ela tem uma meia-verdade que sempre é uma mentira inteira. Então, veja que Jesus foi ungido desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, é o que lá no Apocalipse se diz, né? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mas que é eterno, justamente porque ele já existia antes da fundação do mundo. E na eternidade, chamada eternidade passada, né? Uma eternidade é eternidade, não é nem passada nem futura. Mas nós falamos assim para que entendamos que é a eternidade antes que o mundo fosse criado, antes que o universo existisse. Jesus já estava lá e já havia sido escolhido para ser o Salvador. Então, aqui nós vemos com muita clareza a eternidade de Jesus.
e, portanto, a sua divindade. Lá em Tito, no capítulo 1 e no versículo 2, nós encontramos Tito 1 e 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Então, ele está falando aqui que Deus, antes dos tempos dos séculos, já havia prometido a salvação. Então, é esse o sentido que nós vemos lá no capítulo 8 de Provérbios, confirmado também aqui por Paulo, escrevendo a Tito, e também confirmado por Paulo lá em Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes que o mundo fosse criado, Jesus já foi escolhido para ser o nosso Salvador e nós também já fomos escolhidos para ser salvos. Só que ele já existia e nós ainda não. Então, Jesus é Deus. Deus que se fez homem para cumprir a promessa da salvação. Salvação que já estava determinada antes mesmo da criação de todas as coisas. E é neste sentido que nós devemos entender a palavra gerada, que foi também outro elemento que levou à heresia ariana, que hoje ainda existe entre as testemunhas de Jeová, que está escrito: antes de haver abismos, foi gerada. Essa foi uma expressão que causou muita discussão no Concílio de Nicéia. O credo niceno, que foi o credo que foi elaborado depois do Concílio de Nicéia, o resumo da fé cristã, ele diz assim: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. As coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por toda e por nossa salvação desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Isso foi o resumo, o credo que saiu do Concílio de Nicéia, mostrando que ser gerado não quer dizer ser feito. O que está escrito aqui: antes de haver abismos, fui gerada. A geração. E repete lá no versículo 25: antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. A geração não quer dizer que Jesus seja criatura, que foi feito. Não. Ele foi gerado, quer dizer, ele foi concebido para ser o Salvador. Antes dos tempos dos séculos, como diz Paulo, Deus prometeu que o Filho se faria homem e morreria por nós. Esta é a geração do Filho. Só existe filho se tiver o Pai. E o Pai decide enviar o Filho para nos salvar. Então, ali é concebido o plano, não o ser. É concebido o plano, não o ser.
Jesus é gerado como filho, como Salvador. Ele já existia, mas na planificação de Deus, ele passa a assumir o papel de Salvador. É esta a geração. É o que o salmista fala no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, no plano de Deus, Jesus, a pessoa do filho, que já existia porque sempre existiu, passou a assumir o papel de filho. Passou a assumir o papel de Salvador, aquele que reinaria sobre Israel e sobre as nações. Então, aqui é o sentido da geração. Gerado e não feito. Não é que ele foi criado. Não, ele já existia. Ele é o Criador. Mas ele passou a assumir o papel de Salvador, de enviado. E como enviado, ele é o Filho, e aquele que envia é o Pai. É a manifestação da sua existência no seu relacionamento com o Pai para as demais criaturas. E isto fica bem claro, irmãos, quando nós vemos a expressão no princípio era o verbo. Verbo aí quer dizer o logos. O logos. E esta expressão usada por João não é por acaso. Não. Ele é logos, é chamado de logos, assim como Jesus chama a igreja de igreja, eclesia. O texto bíblico fala de logos. Por quê? Porque a palavra logos era entendida naquela época como sendo, tendo dois sentidos. A palavra logos em grego tinha dois sentidos: o sentido de discurso, de palavra, e o sentido de razão, de ordem. Então, logos quer dizer tanto discurso como palavra, como também quer dizer razão e ordem. E a expressão logos significava desde 4 séculos antes de Cristo, por causa de um filósofo grego chamado Heráclito, como sendo o princípio ordenador de todas as coisas. Então, o logos era aquilo que dava ordem, dava sentido ao que existia, à existência. Tudo que existe é organizado, ordenado pelo Logos. E o Logos, ele é a palavra. Então, a ideia de que a palavra gerou a palavra criou todas as coisas. E esta ideia filosófica grega foi assimilada pelos judeus. Por quê? Porque na descrição da criação, tudo foi criado pela palavra de Deus. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E disse Deus: produza a terra a erva verde. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi a palavra de Deus que criou todas as coisas.
E quando esta ideia grega do logos, da razão, da palavra que tudo ordena, chega ao conhecimento do judeu, o judeu identifica o logos como a palavra de Deus. E João nos mostra que esta palavra, este Deus que cria todas as coisas, é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, essa expressão logos não é por acaso. Ela indica a divindade de Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E enquanto homem, o seu nome era Jesus. Como Pedro vai dizer na casa de Cornélio, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele aqui, o homem, Jesus de Nazaré, o Nazareno. Mas que é Deus, que é Deus, que é Deus, porque é o Logos, é o Logos. Então, não há dúvida alguma, irmãos, de que o texto bíblico mostra que Jesus é Deus. Não bastasse isso, nós ainda temos que todos os atributos divinos se encontram em Jesus. Jesus é onipotente. Ele diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus é onipotente. Se ele é onipotente, ele é Deus. Mas Jesus também é onisciente. João, capítulo 2, versículo 24. João 2:24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia a todos. Se ele conhece a todos, ele sabe de tudo. E se ele sabe de tudo, ele é Deus. Numa outra passagem, João 15:15, Jesus diz: já vos não chamarei servos, porque o Senhor não sabe o que faz, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus tinha acesso a tudo do Pai. O Pai é onisciente. Se ele tem acesso a tudo do Pai, e que inclusive revelava aos seus discípulos, é porque ele é onisciente. É porque ele é Deus. Mas Jesus também é onipresente. Ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com cada um de nós, Jesus está em todos os lugares. Então Jesus é onipresente. Então Jesus é Deus. Mas uma outra característica, um outro atributo divino é a imutabilidade. Deus disse lá em Malaquias: eu, Senhor, não mudo.
Tiago diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável. Jesus é imutável. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aqui, aliás, eu tenho um versículo mostrando que Jesus é. Olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno. Para ele não tem o tempo. Então ele é Deus. Mas aqui também ele é Deus, porque ele é imutável. Então, se Jesus é imutável, ele é Deus. Nós já vimos que Jesus é eterno e, portanto, ele é Deus. Nós vemos que Jesus nunca rejeitou ser adorado. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus diz que só se pode adorar a Deus. E ele foi adorado. Então é sinal que ele é Deus. Ele mesmo diz que só se pode adorar a Deus. E a Bíblia mostra que Jesus foi adorado. Lá em Mateus ainda, capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, os magos adoraram Jesus. Então, é sinal que Jesus é Deus. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então aquele leproso adorou a Jesus. Jesus não o repreendeu e ainda o curou. Atendeu ao seu pedido. Então, quando Jesus diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e aceita a adoração do leproso, mostra que ele é Deus. Lá ainda em Mateus, capítulo 28, versículo 9. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mais uma vez, Jesus aceita a adoração. E no versículo 17, e quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus sempre aceitou a adoração e, portanto, ele é Deus, pois ele mesmo disse que somente a Deus devemos adorar. Nós já vimos que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e, por isso, ele é Deus. Nós já lemos lá Colossenses 1:16, já lemos João 1:3, não lemos, vamos ler agora. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Criador, ele não é criatura, ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele é Deus, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, aqui, Jesus é chamado de Senhor, expressão utilizada para Deus, e é dito que tudo foi feito por ele. Jesus é santo e, portanto, ele é Deus. Lembremos da aula passada, nós falamos que Isaías viu os serafins falando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, se referindo a cada uma das pessoas divinas. Então, a pessoa do Filho é santa. E em Atos 2:27, Jesus é chamado de santo por Pedro na pregação do dia de Pentecostes, citando o Salmo. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O anjo Gabriel já tinha chamado Jesus de o Santo de Deus, lá para Maria, quando anunciou a gravidez a Maria. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui, a santidade de Jesus é realçada, e por causa da sua santidade, ele é divino, pois só Deus é santo. Nós somos santificados, chamados santos, porque fomos santificados pelo próprio Jesus, porque Jesus é santo. João diz lá na sua primeira carta que Deus é amor. Jesus é amor. Por isso, ele é Deus. João capítulo 15, versículo. João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João, capítulo João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus é amor. Por quê? Porque ele deu a sua vida por nós. Ele provou o seu amor. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19, Paulo diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O maior amor. Tem uma cantata muito bonita, que é O Maior Amor. Jesus é Deus, porque ele é maior amor. O amor que excede todo o entendimento. Tem um hino da harpa que diz: muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par.
de amor, amor de Deus enche a terra e enche o céu grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. E este amor está em Jesus. Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é amor, é o amor de Deus. Então ele é Deus, porque Deus é amor. Jeremias diz que Deus é a verdade. Jeremias 10:10. E Jesus é a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, nós temos escrito: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a verdade. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. Mateus, capítulo 9, versículo 5. É interessante vermos isso, né? Mateus, capítulo 9, versículo 5. Vamos ler desde o versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Só Deus pode perdoar pecados. É por isso que os escribas e fariseus, isso fica bem claro lá em Marcos, né, que registra isso. Vamos ler até aqui, para não ficar só nas nossas palavras. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 7. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, só Deus pode perdoar pecados. Jesus perdoou os pecados daquele homem e provou que aqueles pecados estavam perdoados porque curou aquele homem. Então, se Jesus perdoa pecados, ele é Deus.
E, por fim, nós já vimos que o próprio Jesus usou por várias vezes da expressão eu sou, dizendo que ele é Deus. Então, essas são as provas, irmãos, fartas de que as Escrituras nos revelam que Jesus é Deus. Deus que se fez homem, mas Jesus é Deus. Nunca duvide desta verdade bíblica. Amém.